Vamos lá, Diário do Centro do Mundo. Trazer a notícia aqui que estava na manchete. Ofensas a Milei levam governo Lula a convocar embaixador brasileiro em Buenos Aires. Vamos ler juntos essa notícia importante. O governo Lula convocou o embaixador, ah, o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, depois que o presidente argentino Javier Milei atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal durante uma visita a São Paulo. As informações são do UOL, da jornalista muito bem informada Janaína Figueiredo. A convocação de um embaixador para consultas funciona como protesto diplomático formal de alta gravidade. A medida indica um descontentamento do país que chama seu representante e pode marcar um estremecimento nas relações bilaterais. A permanência de Bitelli no Brasil ainda não estava definida. Em situações desse tipo, o embaixador pode retornar ao posto depois de um período curto de consultas ou ficar mais tempo fora do país onde atua. O Itamaraty também poderia chamar o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para dar explicações sobre as falas de Milei. Esse gesto ampliaria o repúdio oficial à postura do presidente argentino em território brasileiro. STF reage à ofensa de Milei contra Moraes. Milei chamou Lula de presidiário, entre aspas, e se referiu a Moraes como basura calva, expressão traduzida livremente como lixo careca. O ataque ao ministro ocorreu depois de Moraes negar um pedido do argentino para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou uma nota em resposta ao ataque. Trata-se de uma referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, afirmou ele. Vamos lá, gente, pra gente poder seguir, queridos e queridas. Faltam só 2 membros. A gente precisa de mais superchats nessa live, porque essa é uma live pra gente equilibrar as contas do canal. Qualquer contribuição nos ajuda tremendamente. Fachin também disse que a presidência do Supremo reafirma a plena autonomia do judiciário brasileiro e deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre estados. O PT repudiou as declarações de Milei contra Lula. Na avaliação de fontes oficiais, o presidente argentino ultrapassou os limites diplomáticos ao atacar o chefe de Estado brasileiro e o ministro do STF dentro do Brasil. As relações entre os dois governos, que ainda avançavam em áreas como comércio e defesa, entram em uma fase de maior tensão. Brasil e Argentina mantêm uma das principais relações comerciais da América do Sul. Em 2025, a corrente de comércio bilateral chegou a 32 bilhões, maior volume desde 2013, com superávit brasileiro de cerca de 5,2 bilhões, meus caros e minhas caras. Nota aí do DCM, baseado na informação da Janaína Figueiredo. Vamos para o texto aí que foi comentado nas redes sociais que nós publicamos, da FESP. E entender que eu não concordo com a expressão polarização, tá, gente? Mas é o que os pesquisadores falam e é o que a mídia mainstream fala. E tem bons argumentos da FESP. A FESP que é uma organização séria, Fundação de Sociologia, Escola de Sociologia de São Paulo, que eu estou fazendo algumas aulas lá. E vamos ver o que eles falam. Pesquisa Datafolha reforça a tese de polarização, dizem analistas. Resultados mostram o eleitorado imune a escândalos e tarifaço, travando disputa presencial em uma guerra de rejeições que esvazia a terceira via e dificulta as alianças de centro. A Folha TV recebeu essas informações. Pesquisa Datafolha de julho reforça a tese de polarização nas eleições de 2026, apontam analistas da FESP. A nova pesquisa Datafolha de julho consolida um cenário de estabilidade na disputa pela presidência da República, mesmo após um mês de intensas crises políticas envolvendo a oposição e potenciais impactos do novo tarifaço de Trump sobre produtos brasileiros. O eleitorado brasileiro não parece alterar a sua intenção de voto. Analistas políticos e pesquisadores da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, deduzem pelos resultados que a eleição parece se cristalizar numa disputa polarizada e de forte apelo moral, onde o antipetismo e o antilulismo funcionam como blindagens ideológicas. O cenário inviabiliza o crescimento de nomes de terceira via e trava a movimentação de partidos de centro. Blindagem contra escândalos e o voto do bem contra o mal. Para o cientista político Aldo Fornazieri, coordenador do curso de pós-graduação em Estratégia e Liderança Política da FESP, o dado central do levantamento é a rigidez das intenções de voto. O Aldo, eu quero trazer ele para cá, inclusive. Ele avalia que a manutenção dos números diante de um cenário de fatos recentes
amplamente desfavorável para a oposição, reconfigura o significado de vitória nesta etapa da pré-campanha. A principal novidade da pesquisa Datafolha de julho é a estabilidade, diz o professor, é boa para Lula nas simulações de segundo turno, porque ele ganha um ponto sobre Flávio em relação à pesquisa de junho. Contudo, ela não é má para Flávio, uma vez que ele conseguiu manter-se estável. Em sua visão, essa situação reforça a tese de que as eleições estão polarizadas, pois não se trata de uma disputa de programas e de ideias, é uma disputa de bem contra mal. Se nada de extraordinário acontecer, a tendência é que esse jogo de bem contra o mal persista. Com a resiliência de Flávio, caem por terra especulações que surgiram nas últimas semanas, indicando que ele poderia desistir da candidatura, diz Fornazieri. Fôlego eleitoral e nó estratégico com o Centrão. A leitura do cenário sob a ótica das alianças partidárias mostra que, embora a base de apoio da direita seja fiel, ela enfrenta barreiras para crescer. Beto Vasques, analista político e coordenador do Laboratório de Opinião Pública e Mídias Digitais da FESP, o LABOP, destaca que os números repetem tendências de outros institutos, mas acendem um alerta para coligações da oposição na véspera das convenções partidárias. Um parêntese meu rápido, tá? Sobre a questão da polarização, eu recomendo que vocês vejam a resenha. Esse texto tá na capa da Folha TV, né, gente? Mas eu recomendo que vocês vejam a resenha do livro do Thomas Trauman e do Felipe Nunes que eu fiz, que é a biografia do Abismo. Eu publiquei em 2023, já faz bastante tempo, gente. Eu recebi de presente do Thomas e fala a respeito de polarização. Eu não concordo com o livro. O Thomas já deu uma entrevista pra gente, inclusive. Ele é colunista da Veja e da Globo News. Mas vale a pena para entender o que a mídia corporativa tá vendo a respeito das pesquisas eleitorais, tá? Resenha nossa. Mandar um abraço pro Thomas. Não importa a gente ter discordâncias, o importante é a gente analisar o cenário e trazer aí algumas conclusões interessantes para as pessoas que acompanham, tá, gente? Essa é a resenha do livro. Vamos voltar então para a notícia da FESP. E pedindo para vocês, gente, vamos matar logo esses dois membros para não ter que pedir várias contribuições enquanto conversamos aqui, gente. Vamos lá, voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Destaca que os números repetem tendências de outros institutos, mas acendem um alerta para coligações da oposição na véspera das convenções partidárias. Há uma estabilidade quase absoluta, diz ele, com oscilações mínimas, confirmando a tendência da pesquisa Quest. O senador do PL parece conseguir mostrar fôlego para seguir como principal adversário do petista, mas não evitar o risco cada vez maior de não conseguir atrair os partidos do Centrão para sua coligação, pondera Vasques. Hilton Fernandes, cientista político e também pesquisador do mesmo laboratório, corrobora que a ausência de oscilação após fatos políticos de grande repercussão, como o caso Dark Horse, revela que o teto e o piso dos candidatos estão desenhados. Os valores de intenção espontânea e de rejeição também repetem os da rodada anterior. Avalia, dado o contexto dos reveses, o resultado geral pode ser considerado relativamente favorável para Flávio Bolsonaro dentro da extrema-direita, analisa Fernandes. O teto da direita é a sobrevivência da aprovação de Lula. No detalhamento dos dados, o cenário de segundo turno mostra Lula com 48% e Flávio com 43%. Para o cientista político e pesquisador do Labop, Jairo Pimentel, essa diferença e a estabilidade dos candidatos na intenção de votos do eleitorado demonstra tanto a força do sentimento antipetista quanto a incapacidade da oposição de dialogar com segmentos moderados da população. A estabilidade em 43% indica a sua dificuldade de ultrapassar o eleitorado já identificado com a direita e conquistar votos do centro. A situação de Lula também não é das melhores, visto que sua avaliação de governo permanece estabilizada em um patamar de maior negatividade, embora, na pergunta binária, haja um equilíbrio entre aprovação e desaprovação, um saldo positivo que não se via desde dezembro de 2025. Então, gente, o que diz esse textão todo? Aí o texto é bem grande, fala a respeito do Datafolha, da Quest, das pesquisas. A FESP, eles fazem um aglutinado de todas as pesquisas. Mas o fundamental é entender uma coisa, gente. Não vai ser uma eleição fácil. O Lula tem uma leve vantagem, está estabilizado na aprovação, está com uma rejeição menor do que a do Flávio Bolsonaro, mas provavelmente, a gente torce que não, a gente torce para que o Lula cresça mais um pouco e ganhe no primeiro turno,
Mas é importante a gente tomar muito cuidado com o clima de já ganhou e pedindo aí para todo mundo ajudar um pouquinho pra gente manter o nosso canal. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!